Hey guys, how's it going? Espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o professor Roberto Sobrinho e essa é mais uma aula dedicada ao sexto ano A e ao sexto ano B. E na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão, tá, das nossas últimas aulas e vamos trabalhar com o livro de vocês, da página 21 até a página 26. Então vamos lá. Nas nossas últimas aulas nós trabalhamos com o Simple Present, tá? Nós vimos que o Simple Present ele é um tempo verbal que nós utilizamos para falar bastante de ações habituais, ou seja, para falar da rotina. Ele também vai ser utilizado para falar de verdades, de sentimentos, desejos, opiniões e preferências. Nós vimos que o Simple Present, na forma afirmativa, ele tem uma estrutura bem simples. O sujeito e o verbo principal no infinitivo, ou seja, na forma mais básica do verbo. Quando esse sujeito for terceira pessoa do singular, o verbo principal que estava no infinitivo, ele vai sofrer uma alteração, ele vai receber S, de maneira geral. E aí, como vocês podem observar na tela, nós temos que o he, she e o it, ele sofreu uma alteração no verbo, recebeu um S, porque se trata da terceira pessoa do singular. E em todas as outras pessoas, o verbo ele vai ficar no infinitivo, na forma dele simples, mais básica. Nós trabalhamos também as situações em que vai variar essa alteração com o verbo. Se o verbo terminar em S, SS, SH, CH, X, Z e o verbo vai receber ES quando o sujeito da frase for terceira pessoa do singular e a frase for afirmativa. Nós vimos que se o verbo terminar em Y, nós precisamos observar quem vem antes do Y. Se for uma consoante, nós retiramos o Y e colocamos IES. Nós vimos que o verbo to have é um caso especial, que não obedece nenhuma das regras citadas anteriormente. Ele simplesmente muda de forma. Ele deixa de ser have e passa a ser has. Ok? Nós vimos que para fazer uma negativa, usando o Simple Present, nós precisamos do verbo auxiliar mais not. E o presente simples, em inglês, ele tem dois auxiliares. Tem o do e tem o does. O do vai ser utilizado com qualquer pessoa, exceto terceira pessoa do singular. E aí a estrutura fica sujeito, do not, ou a forma contraída don't. E o verbo principal no infinitivo, tá? Como no exemplo, I don't work every day. E se for terceira pessoa do singular, o sujeito, a gente não vai usar o do, vai usar o does. Ou a forma contraída, doesn't, tá? É a contração de does not. E a estrutura é a mesma, sujeito, verbo auxiliar mais not e o verbo principal no infinitivo. Ou seja, não vai receber S aqui na forma negativa. Para fazer uma pergunta, a estrutura da forma interrogativa é simples. Coloca o verbo auxiliar antes do sujeito. Para todas as pessoas, exceto terceira pessoa do singular, colocamos o do depois do sujeito. E logo em seguida o verbo principal no infinitivo. E se o sujeito for terceira pessoa do singular, colocamos o does ao invés de colocar o do. Então fica does, sujeito e verbo principal no infinitivo. Como nós vimos, algo que tem tudo a ver com o Simple Present são os advérbios de frequência, os adverbs of frequency, tá? Que vão ser utilizados para falar com que frequência nós executamos determinada ação. E aí o que acontece? Nós temos aí uma lista com os principais advérbios de frequência, do que indica mais frequência para o que indica menos frequência. E quais são eles? Always, usually, normally, generally, often, frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely e never. Então, esses são os advérbios de frequência mais utilizados em inglês, tá certo? E aí, o que acontece? Nós temos que observar que os advérbios de frequência, eles vão vir sempre antes do verbo principal, a não ser que esse verbo seja o verbo to be, porque aí ele vai vir depois do verbo, tá certo? Então, pessoal, vocês vão fazer as atividades da página 21 até a página 26, tá? Essa foi a nossa revisão e daqui a pouco eu tô de volta para corrigir essas atividades do livro, ok? So, thank you so much, guys.
I'll be right back.